Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e nós estamos no nosso novo estúdio, tá? 2 semanas, Cássio, experimentando, trabalhando, testando câmeras, Aprendendo. som, errando, acertando e produzindo cada vez mais conteúdos nesse formato, nessa mesa que já teve 2, 3, 5 pessoas, tá? Já tivemos entrevista no singular com o Hélio dos Anjos, já tivemos programas especiais, programas longos, curtos, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, pós-jogo do esporte, já fizemos uma série de conteúdos aqui. São experiências, são tentativas, novos caminhos que o 45 Minutos está trazendo para vocês, tá? Vídeos longos, vídeos curtos, programas mais objetivos, como esse que começa agora, Cássio, que é voltado na atualização daquele, já posso chamar de polêmico jogo. Caramba, só agora? Logo tu que não pipoca. Só agora tu chama de Não, polêmica. é porque depois de tanta polêmica, a gente precisa adjetivá-lo definitivamente dessa forma, tá? No mínimo polêmico. Jogo entre Sport e Flamengo, que foi marcado inicialmente para o dia 13 de novembro, jogo que é lá do primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro, foi marcado para o dia 13 de novembro, na Ilha do Retiro, pela CBF. Foi quando vaza a notícia de que o Sport vendeu a operação do jogo para uma empresa de São Luís do Maranhão, que o Flamengo, a torcida do Flamengo pode ter até 30% da carga de ingressos e que essa partida aconteceria na Arena de Pernambuco. O próprio Sport acabou confirmando isso em nota oficial depois que o jornalista Vene Casagrande publicou o contrato, tá? E a gente já fez um vídeo sobre isso, a gente fez imediatamente, tá? E até lemos trechos do contrato, trouxemos tudo. O detalhe, Cássio, é que nesse esporte de 2025 as coisas são um tanto quanto difíceis de serem conduzidas, os processos parecem ter mais obstáculos do que parecem, e a Arena Pernambuco tinha um evento imobiliário, tá? Cuja realização chocaria com toda a produção necessária para o jogo. Esse imbróglio ele permaneceu até que, nessa sexta-feira, quando a gente grava esse vídeo, um novo comunicado oficial do esporte confirma a alteração da data para o dia 15 de novembro, sai de uma quinta às 8h30 da noite, vai para um sábado, tá? Às 6h30. O Sport fez esse anúncio, disse que quando estiver mais próximo vai trazer as informações da operação de vendas, que é dividida entre o Sport e essa empresa chamada Torcida, né, que o Sport negociou o jogo. Só que minutos depois do comunicado do Sport, se chegou a um cruzamento de informações de que o dia Tá 15, fácil não, viu? de que o dia 15 de novembro, 13, o primeiro. não, o dia 15 de novembro é o aniversário do Ah, sim, Flamengo, já, tá? já na remarcação. Ok. Isso, o dia 15 de novembro é o aniversário do Flamengo, Cássio. Primeiro, como é que o jogo sai do dia 13, numa quinta-feira, para o dia 15? É porque tanto esse jogo e o do Palmeiras também, que vai ser remarcado, são contra o Santos, eles estão na data FIFA. Por exemplo, no dia 15, que é a nova data, a preliminar vai ser Brasil e Senegal, na Inglaterra. Isso. E depois o Brasil. A última data FIFA do ano, que vai ser novembro, né? É dia 15 de novembro, pega o Senegal em Londres. E no dia 18 pega a Tunísia na França. Ia ser no estado de França, mas já até mudaram, né? Vai ser outro local, mas vai ser na França. Então, dava para ter essa mudança da quinta. Até chama atenção, porque num primeiro momento, que se essa data estava vaga, o do Palmeiras já estava no sábado, tá? Por que que escolheram a quinta? É Assim, estranho. porque seria ruim. Veja, se o sábado estava liberado antes, era muito mais fácil esse jogo ter sido marcado já para o sábado no primeiro momento. Não sei se tem relação com Televisão, algo televisão, de querer parecido. um jogo, um do Flamengo na quinta para botar a grade. Porque, por exemplo, eu não gosto muito da data FIFA, então deve ter gente que só gosta de jogo de clube, então talvez seja por esse caminho. Mas na hora que essa remarcação, poderia ser na sexta-feira, tá? Jogo remarcado poderia ser pro dia 14. Mas o dia 14 já tinha um evento também, né? Aí o cara fala, pô, e o evento é no gramado? Não, porque a Arena Pernambuco ela tem os corredores. Sim. É até fácil, para quem não conhece a Arena Pernambuco, você identificar.
Quando você olha no anel inferior das duas barras, a barra da esquerda, a arquibancada é maior. Ela sobe todinha ali, quase, enquanto da direita não sobe. Por quê? Ela é menor porque ela tem um saguão onde acontecem eventos desse tipo, enfim. Ela foi feita para não ser dependente só do futebol. É óbvio que o futebol gera muito mais receita, imagino, do que isso aí, então, mas tem essa lógica de ter esse evento lá. Embora o Recife tenha centro de convenções, tem um novo centro de convenções feito aqui, Isso. mas por algum motivo escolheram lá. Na hora que tem essa marcação para o dia 15 e alguém estala o dedo e diz: Ó, é o aniversário do Flamengo. Aliás, e outra, Fred, não é só aniversário assim, é um aniversário redondinho, tá? Isso. É aniversário de 130 anos do Flamengo, assim, caramba, engraçado. Eu lembro quando fez 100, que era Demais da camisa quadriculada. papagaio de vintém, né? Não, mas o amistoso foi Flamengo e Uruguai, no Serra Dourada. O Flamengo já tinha essa característica de Sim, ter muita torcida. E foi 1-1, se eu não me engano. Não sei se passou no CBT. Se passou, a memória foi direitinho aqui, mas eu lembro desse amistoso. Mas enfim, ali foi 100 anos, agora 130. Um Flamengo que, nesse dia, ou vai ser o líder ou vice-líder do brasileiro. Dificilmente vai estar em terceiro lugar, vai estar disputando o título nessa altura. A gente grava esse vídeo antes de um jogaço que vai ter no fim de semana entre Flamengo e Palmeiras. sim. Mas mesmo que tenha um vencedor, sobretudo o Palmeiras já tenha vantagem, o título vai estar em disputa. E ainda tem a questão, tem tanto simbolismo que é o seguinte: uma coisa que não tinha muito controle, que o jogo foi adiado, não foi culpa do esporte. Sim. O jogo foi adiado pela Copa do Mundo de Clubes que o Flamengo disputou nos Estados Unidos, e aí esse jogo foi ficando sem data, porque o Flamengo tinha outras competições. Mas nesse momento, quando esse jogo acontecer, ele será o aniversário do Flamengo e pode estar ali no limite para rebaixar o esporte. Matematicamente. Matematicamente, assim, a gente já trata assim, muito mais matematicamente. Então, Que tem um peso. tem um peso rebaixar. Né? Quando a notícia circula, Em né? 2009, quando o Sport caiu como lanterna do brasileiro, e parecia ser uma campanha muito ruim, mas hoje eu acho uma campanha fantástica, que teve 31 pontos, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o tempo foi senhor da razão em relação a 2009, o time não era, o time fez seus pontinhos ali, mas brincadeiras à parte, perdeu muito, mas ficou marcado um jogo que não perdeu, que foi aquele com o Palmeiras, que foi Sim, aquele jogo termina 2-2, sim. o Sport não perde aquele jogo. Que tem um Tá. grave É erro porque de o Sport condição de estava arbitragem. 2-0 e o Palmeiras Isso. empata, o cara apita, o jogo continua, mas enfim. Mas se não caiu naquele, caiu no próximo, mas caiu naquele. Então eu concordo E foi marcado pelo erro do árbitro, né? que acaba definindo. Eu acho que chegou até a ter justiça para depois se anular o jogo e tudo, Mas né? aí é tipo esse pedido que a galera ia É. inventar do Fluminense, assim, de vez em quando. Mas enfim, mas ficou marcado. Um jogo que nem perdeu, caiu. Então tem esse risco. Esse risco, ele existiria na Ilha do Retiro, existiria em Sim, qualquer estádio. claro. A questão é que quando as coisas vão sendo acumuladas, no fim das contas, o que não era um problema é somado como problema. Porque, veja, se esse jogo, ó, a CBF marcou, vai ser no dia 13, não tem evento imobiliário nenhum, não tem na Ilha do Retiro. O jogo vai ser no dia 13, não é aniversário do Flamengo, mas no fim das contas, o Flamengo vai lá, ganha e tal, o Sport foi rebaixado. Sim, poderia acontecer de toda forma, mas na hora que você muda, na hora que você vende a operação, na hora que o dia vai para o aniversário do outro clube, que vai ter mais torcida do que devia, em vez de ter 10%, já tinha aumentado com o Corinthians, que já foi para 15%, agora vai ser 30%. É, vou dizer uma coisa que as pessoas estão com medo de dizer. O Sport vai ter os check-ins e tal. Tem que ver como vai ser o controle na hora que esgotar do Flamengo, se a turma não vai com. Eu acho que um dos pontos desse vídeo aqui hoje, Cássio, é justamente Porque esse. agora no sábado, o bate e volta é muito simples. Tá? Veja, Primeiro, tem torcida do Flamengo em Pernambuco também, antes que mas é óbvio que tem muito mais nos tá. estados vizinhos. Então, assim, o bate e volta agora é muito razoável. E até para a torcida do Flamengo de Pernambuco, a arena é muito melhor do que a ilha, porque você já está muito próximo da Sim, BR, tudo. você não precisa atravessar o Tem, trânsito da tem cidade, né? na região metropolitana, pelas pesquisas, dá 1%, mas no interior tem, tem, Isso tem, muda, tem, né? tem, tem gente de sobra. Cássio, você trouxe já tema que eu acho que até para onde esse vídeo cabe ir, né? Porque senão é só informação, já está na Isso. tela e já trouxemos. Que é o seguinte, o esporte, ele não publicou por vontade própria o acordo com a empresa do Maranhão. O contrato assinado e dinheiro já recebido, o esporte não publicou por vontade própria. Foi um vazamento, tá, do jornalista Vene Casagrande, e aí o esporte, diante do vazamento, não tinha mais como Ele, negar. como repórter, fez o papel dele. Exatamente. O esporte não tinha mais como negar
e colocou ali uma nota oficial confirmando. Veio esse imbróglio da data e o Sport colocou uma nova nota oficial confirmando. Nesse meio termo, Cássio, nesse meio tempo, vários debates, várias acusações, várias interpretações foram surgindo. Tá? A gente leu parte do contrato aqui no primeiro programa. Eu vi muita gente, por exemplo, interpretando algo relacionado à liberdade que essa empresa que comprou a operação do jogo tem de utilizar a comunicação por áudio, o rádio da Arena de Pernambuco, como uma, uma, uma conclusão de que não haverá rádio ilha, por exemplo. O esporte não. O Sport diz que vai fazer parte da operação. Ó, esse ponto, veja, ainda que o texto diga isso, hoje dizendo a gente trabalha com informação e com opinião, sempre foi o papel da Sim, gente, claro. porque eu acho que até ainda bem que eu dei uma ré aqui que eu ia falar. Mas, até uma inteligência mais limitada, você consegue ter uma luz ali. Sim. Eu acho que a turma, assim, eu vou dar um crédito, assim, eu acho que a turma não deixaria passar um ponto desse, não, de abrir mão disso, assim, até porque, no fim das contas, cá pra nós, isso nunca seria um entrave para esse negócio existir ou não. Isso. Porque na primeira nota oficial do esporte, ele fala que vende a operação do jogo, que tem os 30%, que são dois setores, né, do estádio. Já definidos, inclusive, Isso, norte, inferior e superior, atrás da isso. barra, né, do lado esquerdo. Que pode até ser menos do que 30%, depende de como forem organizados esses setores. Mas o esporte diz que, fora isso, teria o normal de um jogo em que o esporte é mandante. É o Então, mínimo, né? já existe a dúvida da Rádio Ilha, mas não foi nada oficializado. Se vai ter o casar puxado pelo esporte, se o esporte vai permitir que tenha algo parecido para o Flamengo, isso não foi, né, colocado na mesa, esse assunto não foi exposto. Veja, E eu estou dando só. acontecendo isso, eu sei que você está falando, mas já que você falou, acontecendo isso, caiu o discurso do esporte de que foi venda da operação. Aí é venda de mão. Veja, se É. você começa a sinalizar o jogo Então, dessa era isso forma, que eu estou tentando chegar, Cássio, que é o seguinte: eu não sei o quanto o esporte vai voltar a se pronunciar e a comunicar abertamente sobre esse jogo. Talvez agora, Cássio, depois dessa confirmação, o esporte tente deixar em banho-maria, tá? Até chegar o dia da partida. Até para tentar diminuir esse ambiente muito inflamado que se criou num jogo que a gente já debateu aqui, desgastou demais a imagem do presidente, desgastou demais a gestão. Foi a porta aberta para que mais questionamentos sobre a saúde financeira do clube viessem à tona, para que informações sobre atraso de FGTS, de salário, uma entrevista de Romarinho que ficou muito atravessada, tá? Romarinho deu uma entrevista coletiva essa semana que deixou muito atravessada essa questão do atraso de salário. Esse jogo aumentou todos os alertas. Teve uma reunião de Yuri com ex-presidentes. Então, há uma sensação mais clara de problemas financeiros do esporte que foram muito amplificados com a exposição pública de que o esporte precisou se curvar ao mercado, precisou se curvar ao poder de mobilização e de arrecadação do Flamengo para ganhar em torno de 1,5 milhão de reais, tá? Não vamos ficar caindo nesse número de 3 milhões. 3 milhões é o valor que o esporte recebe. Mas não é o extra. Porque se esse jogo fosse na Ilha do Retiro, tá? Esse jogo teria uma renda muito alta. Se o esporte repetisse a operação que fez contra o Corinthians, que destinou 15% da carga ao Corinthians, ali o esporte arrecadou 1,8 milhão de reais. Cássio está com borderô, e nesse borderô, Cássio, há uma redução, porque 1,8 milhão é a renda bruta do jogo. Como foi a renda líquida? vamos lá, Sport Corinthians na ilha, que teve um público de 26.504, e a ilha ela pode receber até 27.325. Nesse jogo, o Corinthians teve 15%, Sim, e que é o ingresso majorado, que será o do Flamengo, né? óbvio, muito majorado. Então, assim como teve a coisa, ou seja, vamos supor que fosse. Mas é porque o esporte não precisaria vender a operação do seu estádio dentro dessa lógica. Mas, enfim, dentro do que foi o Corinthians, tem os descontos, tem por uma série de fatores. O esporte, um custo, um jogo é muito caro, sobretudo um jogo numa arena, num estádio de 25 mil, 30 mil pessoas, e você tira tudo.
O Sport, nesse acordo, é líquido todo o custo. Se der prejuízo, não vai dar, mas se der prejuízo é do investidor, e o Sport pega 3 milhões líquidos. Na Ilha do Retiro, mesmo o estádio sendo do Sport, Fred, tem muitos custos também, limpeza, despesa operacional, segurança, assim, o que não falta é custo também. Por exemplo, a renda foi de R$ 1.776.000. Tirando todos os custos, foi R$ 527.000 de De despesas. gastos, né? Não, isso, eu tô com o borderô, eu tô lendo o computador porque o borderô tá aqui. Isso a despesa que chama despesa B, mas tem despesa A também, que é Federação Local. A FPF ganhou R$ 88.000. O INSS, que é sobre a renda bruta, também R$ 88.000. E por aí vai. Enfim, no fim das contas, o que sobrou para o esporte? Sobrou bastante dinheiro, inclusive, dentro dele. 1.249.000 reais. Para ser exato, 1.249.625,17 centavos. Se você tirar dos 3 milhões, a diferença, que a gente sempre fica falando do número, o número real que o Fred fica batendo nessa tecla, pegando o Corinthians como parâmetro, é de R$ 1.750.000. É por isso que o Sport está fazendo isso tudo. Só que tem um ponto a mais para se colocar. Não, considerando renda líquida, só que Isso. tem os ganhos indiretos que a Ilha do Retiro tem. A Ilha do Retiro, o bar é do Sport. É do Sport. O bar de um jogo para 26.500 pessoas Acaba a cerveja, né? é um bar que tem uma receita muito elevada. O estacionamento tem uma receita muito elevada, tá? Então, por isso que eu vou manter 1,5 milhão. Não, é só para trazer o número de renda, mas era o bar, 1.800, eu não vou para 2 com o bar é algo que o bar é algo sempre muito subestimado em relação à receita de clube de futebol, assim. Isso, cara. Veja só, o bar aí. Por isso que eu tô dizendo, eu tô voltando para 1,5 milhão. Porque não é a quantidade que vende, não. É o valor que é muito. É mais caro que na rua. Um cara pega lá um copo d'água, é muito caro. Então, enfim. E com estacionamento, com toda a operação que o esporte tem. Não, que é até uma boa operação de jogo. E é uma conta sua, é uma conta segura. Isso. 1,5 milhão, tá? Não, porque é muito. Esse negócio de 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões. Parece que o Sport ia ganhar zero se fosse na ilha. Exato. Parece que ia ser zero, não ia ser zero. Ia ser 1,5 milhão ali, majorando, fazendo tudo igual ao do Corinthians. Que com o Flamengo dava para majorar até mais. Tá? Dava para majorar até mais. Por exemplo, contra o Corinthians, a curva tava fechada. No acordo, a curva entre a arquibancada frontal e a geral do placar. Nessa situação, dá a curva para o Flamengo, Isso, bota mais 2.000 pessoas. Mais. Você pode chegar. O Sport poderia chegar em 2 milhões de renda bruta contra o Flamengo, né? Majorando ingressos. Mas vamos lá. Isso tudo já está posto, Cássio. O Sport, nessa última nota oficial, diz que só vai agora esperar chegar mais próximo para anunciar o esquema de venda de ingressos. E o que eu quero marcar aqui é que será preciso ter muita atenção a cada passo do que vai surgir. Porque quando explodiu o assunto, eu trouxe aqui, a gente fez críticas muito duras, mas eu concordei com a visão do esporte de que não é venda de mando de campo. Por que eu concordei? Porque na nota do esporte, ela detalha que o esporte vai ter direito a todos os check-ins. São 10 mil check-ins do seu torcedor. A nota também diz que quem tem cadeira vai ter o seu direito assegurado, que quem tem camarote vai ter o seu direito assegurado. Tá? Ou seja, toda a operação garantida de um jogo na Ilha do Retiro existirá na Arena. O esporte vai ter 70%, poderia ter 90%, vendeu esses 20% do público. O esporte vai ter 10 mil check-ins, né, que são seus sócios entrando de graça. O esporte vai ter os demais sócios pagando metade. O esporte vai ter a área mais nobre para os sócios. O esporte vai ter as cadeiras que pegam também uma área mais nobre da arena para quem tem cadeira dentro da Ilha do Retiro. E os camarotes. O esporte está garantindo isso na sua nota oficial. O esporte não detalhou a Rádio Ilha, por exemplo. O esporte não detalhou outros pequenos detalhes. Tá? O esporte, por exemplo, na ilha, utiliza em alguns jogos, não nessa fase, mas uma luz especial, uma fumaça quando o time entra em campo, fogos quando o time entra em campo. Isso tudo a gente vai ficar muito atento. Se o esporte vai ter realmente como costuma ter, e se o Flamengo terá algo, Cássio. Porque na Ilha do Retiro, no mando realmente do esporte, o Flamengo não vai ter nome chamado. Não, como qualquer visitante. O Flamengo não vai ter nome chamado, o Flamengo não vai ter fogos quando entra em campo, o Flamengo não vai ter nada
especial. Que faça ser um jogo com cara de neutro. Isso. Então vamos ficar muito vigilantes para o discurso do esporte se comprovar na prática Isso. nesses pontos, tá? Rádio Ilha, se o esporte vai poder ter o controle do som, como sempre teve. É uma bobagem? É, Mas, assim, mas também não mas pode. faz parte do Veja, contexto. é a bobagem. Mas no fim das contas, se você for avaliar, tudo é uma bobagem. Tudo é uma bobagem. Já que Exatamente. futebol é a coisa menos importante da vida. Assim, mas Exatamente. na hora que você Os começa pequenos detalhes são mas na fundamentais. hora que você, assim, se for achar que é tudo bobagem, for um discurso, é um discurso de quem não faz parte desse Se o processo. sistema de som do estádio tocar uma vez Flamengo, Acabou. assim, Veja, é um veja. ato que você vai. Veja, eu Mas ainda seria. Não, quando eu concordo. digo acabou, eu digo em relação à gestão. Acho que acabaria assim, Eu ainda concordo implosão. que só está se vendendo uma operação e 20% a mais. Eu ainda concordo com essa delimitada aí. Mas, se uma rádio toca uma música do Flamengo, se o Flamengo tem qualquer Nem feito. que seja uma do Flamengo ou do Sport. Exatamente, não é só do Flamengo. Se É por isso que eu falei, por transformar, isso que eu falei do é, campo neutro, assim, se transformar num cenário de neutro, esse conceito vai cair e esse comunicado do esporte vai ser desfeito e desmentido. Eu prefiro que não seja, eu quero acreditar que não seja, porque, como o Cássio falou, parece bobagem, mas tudo é uma Não, soma de pequenas e bobagens. Então, e Cássio, quando eu falo parece bobagem, eu tô só dizendo que parece bobagem. Eu não acho bobagem. Assim, deu isso é para a vida, entender, Cássio. isso é a vida, isso é a história do clube. Aí alguém pode, muita gente, pô, mas é só um jogo. Veja, mas história é história, aquilo que eu falei. Para um clube, isso é um golpe moral, tá sendo um golpe moral muito grande que assim, que quem faz o esporte não tá dimensionando bem até agora. Exatamente. Então, o que já foi, já foi. Né? Tá? O que já foi, já foi. Vamos focar no que virá. Repito, sistema de som, Rádio Ilha, vamos prestar atenção nas ações no entorno da arena. O contrato diz que pode ter ações, inclusive. Exato, não, tudo é todas de publicidade. Isso. Mas essa publicidade vai ser utilizando o Flamengo? Possivelmente. Do lado que a torcida do Flamengo entra, E aqui a gente tá falando de forma muito direta. O investidor comprou esse jogo pelo Flamengo. pelo Flamengo. Ponto. 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 Assim, como fez em outras situações. Claro. Não é para rentabilizar em cima do esporte. Nesse caso do investimento, ele está certo, é para rentabilizar em cima do Flamengo. O que a gente avalia nesse vídeo é pela ótica do esporte e, sobretudo, do torcedor do esporte. Sim, é para aceitar. No caso da direção, estou falando da torcida do esporte. É para aceitar tudo, achar tudo. Não, pô, tudo é normal. Por 3 milhões ou por 1,5 milhão, como o Fred fala. Não, tá ok. E aí, repito, vamos prestar atenção no entorno. É uma ação de marketing, de brand marketing na área que a torcida do Flamengo está entrando. Ok ou não? Mas ok. Ok. Ok, porque de certa forma poderia, de repente, algum patrocinador Isso, fazer na Ilha do na Ilha do Retiro. Retiro, no E o portão do esporte Flamengo. fazer essa negociação. Efeitos, papel picado, fumaça, algo quando o Flamengo entrar em campo, não é para ter. Tá? Não é para ter. Som pelo Como os Flamengo, times não é entram para ter. juntos. Veja, pode ter isso, mas lembrando, pelo protocolo os times entram juntos. É, e aí, E no caso da Arena Pernambuco, o portão é ali no meio e e tal. tem as mesmas cores. Assim, mas por exemplo, se tiver o papelzinho branco, já fica. É, se colocar fumaça. Então, assim, são esses pequenos detalhes que a gente vai ter que ver. E outro detalhe fundamental é o que Cássio trouxe lá no comecinho do programa e vale destacar aqui para finalizar. Vamos ver como vai ser o comportamento do controle de espaço dos setores que estão destinados. Cássio já disse aqui no primeiro programa, veja, os setores que estão destinados ao Flamengo, o norte superior e o norte inferior, eles não cabem os 30% do 12, ingresso. 800, né? 12,900 que ele tinha falando. Isso, são 12.900 mil ingressos e eles só cabem 9 mil, quase 10 mil pessoas. Mas Cássio já sinalizou, ok, eles podem ampliar um pouquinho para a curva. Pode ampliar um pouco da curva, pode dar parte dos camarotes do outro lado. Isso, não é nada demais se acontecer isso, repito, nada demais dentro do que já está Isso. acordado. Mas eu não acho que, até pela polêmica envolvida, pelo desgaste, várias pessoas falando em público zero do esporte, não acredito que acontecerá, mas também não acho que haverá uma mobilização do esporte. Eu acho que os 10 mil check-ins. Veja, o Flamengo, se a torcida do esporte está indo até agora, acho que quase ia passar batido, né? Se a torcida do esporte está indo até agora com a média time morto no campeonato, e morto há muito tempo, Fred.
está indo com uma média de 18.523, num estádio que cabe 27 mil, e isso faz diferença, tá? Muita gente fala, não, se o estádio for de 60 mil, não, a média seria diferente, porque, veja, quando o estádio tem essa média, significa que o ingresso do setor de geral é menor. Penso que no estádio maior, a quantidade de ingressos para um setor mais popular seria mais barato, então essa média possivelmente seria maior. Então, dentro de um estádio que o setor de geral cabe 4 mil, e ter essa média significa que está sendo boa. Então, eu não vejo sentido. A gente está gravando aqui no dia 17, ou seja, falta menos de um mês para esse jogo. O jogo vai ser no dia 15. Sim. Que faltando menos de um mês, essa média de 18.523 em 13 partidas nas quais o Sport ganhou uma vitória, 7 empates, 5 derrotas, que nesse jogo vai ser público zero. Ainda mais que o check-in da Ilha do Retiro costuma ser de 6.500, ou seja, o E lá check-in vai ser 10 mil. vai ser 10 mil. Mas você percebe nas bolhas de rede Mas toda social. vez que tem esse negócio, o Santa fez um público zero, deu 20 mil. Sim, Mas deu, porque teve a SAF no teve a meio, SAF. né? Mas nesse caso, e outra, esse jogo é o terceiro jogo de uma sequência de 3 jogos do Sport como Isso mandante. pode ser determinante. Aí, mesmo independentemente do rebaixamento, aí, sei lá, Juventude, sei lá, Juventude e Vitória. não, Juventude Atlético Mineiro. Juventude e Atlético Aí Mineiro. ganhou do Juventude, sei lá, sabe lá, empatou com o Atlético. Isso vai ser público zero contra o Flamengo. Não vai. Ainda mais num sábado. Mas vamos ficar atento a. E se os ingressos do Sport começarem a ser comprados por torcedores do Flamengo? Vai se dar mais espaço? Esses 30% são só no papel? O investidor vai forçar a barra? A polícia vai ter que fazer aquela cordinha de mandar todo mundo. O investidor vai chegar para o Sport e vai dizer: Ó, meu velho, tá vendendo nada do Sport. Vou liberar mais aqui escondidinho e a polícia lá vai abrir mais um pouquinho. Vamos ficar 100% atentos à operação no dia do jogo, tá? O que é que o resumo desse vídeo? Tudo ok, passou, as críticas já foram feitas. O que está no contrato está posto, não tem mais o que mudar. Agora, a nossa visão, o nosso foco vai ser para cumprir o que está no contrato. Para que o esporte não ceda mais para agradar um investidor. Porque não precisa agradar o investidor. O esporte já teve um desgaste gigantesco. Veja, o Sport não o investidor agora é por ele. O Sport não é parceiro. O Sport não é sócio desse jogo. O Sport vendeu o jogo. Vendeu, como ele mesmo disse. Se ele tivesse vendido 50% do jogo, aí ele poderia trabalhar para aumentar a renda dele. Vamos lá agora, algumas sinalizações, está na reta final do vídeo, mas algumas sinalizações disso aí. Quando tem a regra, isso é algo, detalhe, quem me conhece sabe que eu já falei aqui algumas vezes, eu não gosto desse negócio, pro Corinthians é 300 conto, 200, porque eu acho que quando tem torcida do Sport em São Paulo, no Rio também, e quando for lá, vão cobrar 300 dessa galera também, e é injusto pro daqui e pro lá, mas é o que acontece no Brasil inteiro, e tá todo mundo ganhando dinheiro em cima da torcida do Flamengo, porque tem gente de todo canto. Mas a regra diz que o valor tem que ser o mesmo, e o que é que geralmente se faz? Você bota o check-in daquele lá, o ingresso, veja, é R$300 pro Flamengo, é 300 pro Sport também. Só que como o cara entrou... Na área proporcional é check-in. Mas só que como o cara entrou check-in, então, sendo 10 mil check-ins, é mais ou menos sul... Isso. Mas talvez o Sport vá distribuindo, porque... Sul com mais curva, né? Sul, e tu pode colocar ali inferior sim. do lado do campo, que é o leste. Porque senão você vai colocar 10 mil check-ins ali, você meio que deixaria o lado leste, tipo, numa bandeja, assim. Sim, exatamente. Porque ninguém compraria esses valores. Veja, foi um ponto muito importante que Fred levantou, porque tem razoável a chance. Veja, a torcida do Flamengo, com o time para ser campeão brasileiro, com o elenco estelar que tem. No dia do aniversário. Não é o Flamengo sub-20 que veio jogar o Carioca, não. É o Flamengo no dia do aniversário. Porque a Fred tá falando até veja, o Flamengo vai passar uma semana, os perfis do Flamengo, que é o clube que tem mais seguidores do Brasil, aniversário, blá, 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 blá. Gente vendo de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, enfim, dos estados do Nordeste. Brigando pelo título, num sábado, onde você pode ir e voltar para sua casa, se você é do estado vizinho, esses 12 mil ingressos, assim, eles vão voar muito rápido. Automaticamente. Para evitar que essas pessoas não... Eu não estou citando o lado oeste, porque o lado oeste é o lado premium. Sim. Se a gente estiver falando leste-oeste errado, mas todo mundo vai entender. Não, o lado oeste é o lado onde fica a cabine. Seja como for, o povo vai entender, cara. Você não precisa essa determinação, não. O lado prêmio não tem como ter entrada do Flamengo, porque são os sócios. É oeste, mas tá certo, mas tá certo, não tá errado, não. E nesse caso não tem como. Mas o lado de lá, que curiosamente, inclusive, é o lado que fica. Aí é a humilhação suprema, viu, Sport? É o lado da cabine, é o lado que fica na transmissão. Sim. Sim. Veja só.
Vamos ver a operação do jogo. Que o esporte, pelo menos, assim, tenha consciência. Quando eu digo esporte, é quem faz o esporte. Sim. De que, mas esse dinheiro só vou. Você está fazendo uma imagem assim que tá acusando, que É isso. Existe. poderá Pronto. machucar a sua torcida durante muito É tempo. isso. Existe. Perfeito, é isso. O ponto central é esse, que é o que a gente está tentando dizer aqui. Veja só, existe agora, o contrato está assinado, o esporte vai cumprir, tem que cumprir tudo o que está acordado. Mas o esporte não é sócio do jogo. A partir de agora, cabe ao esporte defender unicamente o seu torcedor, a sua história e a sua honra, tá? O esporte não pode ceder para pedido da polícia militar no dia do jogo. O esporte não pode ceder ao investidor. Repito, esse investidor não é sócio do esporte. Esse investidor comprou uma operação de jogo do esporte. Tá? Uma operação de jogo que dá direito a ele a 30% dos ingressos. Nenhum ingresso a mais. Do Flamengo. Assim, do esporte, ele dá 70% do esporte, né? Todos os 70% do esporte e os 30% do Flamengo. Nenhum a mais para o Flamengo. Nenhum setor a mais. Está escrito no contrato que os setores que serão destinados à torcida do Flamengo são apenas os setores norte superior e norte inferior. E esse 30% está escrito até 30%. Ou seja, há margem no contrato para só preencher o setor superior, norte inferior e nada mais. Tá? Não é uma festa, pelo contrário, há uma diferença técnica muito grande entre os dois times. Botafogo 0, Flamengo 3 O essa esporte semana. está suscetível a levar uma goleada. Tá? O esporte está suscetível a levar uma goleada. É até o lógico que aconteça. Tá? É até o natural. O esporte está suscetível a ter 12 mil pessoas que são torcedores do Flamengo, mas são torcedores do Flamengo de cidades próximas. São torcedores do Flamengo que têm muito mais rivalidade com o esporte do que o torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro, ou de Brasília, ou de Minas, ou do Norte. Porque aqui muitos deles são torcedores do Flamengo e torcedores De qualquer outro clube, enfim. de qualquer outro clube da região que enfrenta o esporte. E muitos são torcedores só do Flamengo e não gostam do esporte porque Isso, não gostam. que exatamente porque é da cidade, E faz parte. porque os caras do esporte ficam enchendo o saco, dizendo que é misto, dizendo que não tem time para torcer. E assim é o futebol. E assim é o futebol. Tá? Toda a questão de 87, que faz com que o esporte seja, sim, um rival do Flamengo, não em patamares ou em capacidade E de é o que a gente sempre enfrentamento. fala. E no mínimo na ótica do esporte, pelo menos. Mas a gente já teve exemplos. Lembra Claro. quando o Flamengo, a Adidas, ofereceu uma camisa de treino amarela e um conselheiro do Mas Flamengo... sobretudo para esse rubro-negro do Flamengo, o Isso. rubro-negro do Carioca, que mora aqui. Mas é o que eu estou dizendo, para completar o raciocínio, uma camisa amarela foi oferecida ao Flamengo e no conselho disseram, tá aí o esporte, não pode ser igual ao esporte. Foi dito no conselho do Flamengo. Tá? Então, o esporte está suscetível a ser humilhado dentro de campo. E aí é do jogo. E é do jogo, não tem o que fazer. Qualquer time está suscetível. Nesse momento, o Vitória tomou 8. Nesse momento então, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer aí. Faz parte, é lutar e jogar o máximo que puder para não ser, para enfrentar, para empatar, para vencer. 2. Está suscetível a ser humilhado em cânticos pela torcida rival. Também é do jogo. Também é do jogo. Se o Corinthians tivesse vencido na ilha, a torcida teria cantado e humilhado, só que a do Flamengo tem um peso a mais. Só que tem que parar aí, Cássio. Tem que ser até o que é do jogo. Tem que ser até o que faz parte do jogo. Mais espaço, faixas, som, música, efeitos, qualquer coisa a mais vai ser humilhação a mais. E aí, de humilhação, 2025 já tá, o pote já tá cheio. Tá tá? nada, já tá, então, já tá transbordando faz muito tempo. O que está feito, está feito. O que é do jogo, é do jogo. Nada mais além disso pode ser cedido, tá? Que fique claro e a gente vai esperar para ver, tá? Feliz de Cássio que vai estar no velho continente. Mas vou assistir. Eu soube que vou fazer. Tô precisando de uma viagem, mas soube que. Tô contando com isso, né? Que o Premier funciona. Vamos ver se funciona mesmo. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.